em elaborar o meu TCC de acordo com o gráfico, porque assim, gráfico é muito importante mesmo. Ele auxilia bastante em algumas tomadas de decisão, né? Isso é bem, é fato. Mas pode sim, você pode usar grafos para te auxiliar em alguma logística, alguma ferramenta que você esteja desenvolvendo. Pode usar sim. Podemos conversar depois, né, Vitor? Muito bem, então vamos lá. Já estamos iniciando aqui a aula 19. Então vou repetir aqui o que eu falei em off, né? Vocês têm então até o dia 20 para envio da resenha, né? Terão também. Deixa eu tirar um pouco dessa luminosidade, está muito forte para mim. Terão até o dia de hoje para enviar as respostas do primeiro exercício, que vale 3 pontos, e até quarta-feira para enviar as respostas do segundo exercício, né? Hoje eu vou iniciar o conteúdo de funções, em que a gente já vai também propondo a ideia dos novos exercícios, tá? Então vamos aqui para. Chega aí, Felipe. Vamos compartilhar aqui. E tem uma ferramenta aí chamada Grafos Online. Depois você pode dar uma investigada aí. Foi o Vitor, né, que falou? Foi. Você dá uma investigada nela lá. Inclusive, eu vou até passar uma atividade usando essa ferramenta, que é boa também para. Tem aspectos básicos, mas dá para fazer muita coisa. Bom, vamos lá, né? Opa, deixa eu corrigir aqui esta informação inicial. Pronto, então vamos lá. Bom, a gente para chegar nesse conteúdo de hoje, tivemos de passar aí navegando pelos conjuntos numéricos, né? Em vários níveis, várias considerações, definições, alguns exercícios, né? E em seguida trabalhamos já na parte das relações, né? Em que você consegue enxergar a manutenção de ligações ou links que são estabelecidos entre determinados conjuntos, né? Ah, Depois disso, classificamos as relações, fizemos algumas classificações, né? Aplicamos os exercícios, ainda não corrigimos, mas já fizemos algumas considerações sobre essas classificações e os seus exercícios. E agora, diante do volume de informações que a gente já tem, vamos começar a falar sobre funções, né? Foi preciso tudo isso para que a gente pudesse entrar nesse material. Né? Claro que
ao longo da aula de hoje, vocês vão perceber que a gente vai estar falando ainda de conjuntos, vai estar falando de relações, porque tudo isso forma e dá a definição de funções. Então, por isso, vamos focar aqui nesse contexto. Caso, mais uma vez, né, você se sinta interessado em perguntar, questionar, comentar, fazer qualquer abordagem, faça a qualquer instante. Não se sinta envergonhado, não. Pode parar, beleza? Bom, então, uma definição bibliográfica, vamos dizer assim, né, das funções, trata do tema com a seguinte especificação. Né? Dizemos que uma relação F, olha aí, ó, já estamos falando de função, mas não vamos deixar de mão temas que a gente já estudou, né? Então, dizemos que uma relação F de A em B, olha aí, né? De A em B, é uma função de A para B se e somente se para todo A pertencente à razão, mais uma vez, outro conceito de temas estudados anteriormente, no caso aqui, conjuntos. Então, para todo A pertencente a um conjunto razão, exatamente um B pertencente a um outro conjunto chamado Bzão, tal que o par ordenado AB pertença à função F. Então, veja que agora a gente está tratando um elemento que é formado por um par, né? Então, esse par pertence, como elemento, né, a essa função dada f. Agora, vamos esmiuçar um pouco mais essa definição. Né? Então, a função f de A para B é um subconjunto do produto cartesiano, concorda? Porque se você... A por B, né? Porque se você extraiu o par ordenado Azinho, Bzinho, então, obviamente, ele deve ter sido constituído dentro, primeiro e inicialmente, do conjunto maior produto cartesiano A por B. Ou seja, um conjunto de pares AB com A pertencente à razão e B pertencente a Bzão. Né? Isso aí a gente já tem clara noção, né? Então, por notação, a gente escreve F dois pontos A indicando para B, ou a função F definida de A em B, onde para cada elemento A de B é costume indicar por F de A, ou F entre parênteses A, mas a gente lê F de A, diz que é o valor de F em A, isto é, o único elemento B do conjunto B, tal que o par ordenado AB pertence a essa função. Né? Tudo isso aqui é o floreamento, né? Vamos dizer assim, é o que a gente especifica, detalha, descreve, né? E traz aqui uma explicação formal sobre o que é a função. Né? Ou seja, o f de A é B. Quando a gente estudou relação, a gente falou sobre domínio e contradomínio, domínio e imagem, a imagem dentro do contradomínio. Então, aqui a gente tem claramente a ideia de que o domínio Azinho tem por link, por ligação, por relação, ele se relaciona ao elemento B do outro conjunto. Portanto, a imagem de A é B. Né? Então, essa é a função de A, que é B. Bom, dada então essa primeira explicação, vamos então colocar aqui nesse moedor de carne aqui, né, que a gente pode colocar, vamos chamar assim, né, didaticamente para que a gente possa entender melhor. Então, portanto, e intuitivamente, uma função é uma regra. Agora a gente vai ter as noções mais claras sobre as regras que definem, ou as leis que definem as funções, né, que de certa forma transformam uma quantidade em outra, né? Então, por exemplo, se você tem o elemento 4 de um domínio qualquer, né, e está sendo vinculada a esse domínio a imagem 47, vamos ver por que o 4 se relaciona, nesse contexto aqui, ao 47. Então, se você estudou o que é função já, né, com certeza já, o f de x traz aqui uma regra que diz que é 3x2 menos 1. Então, esse domínio agora passa a ser o nosso x, né?
passa a ser o nosso x, e aí você vai usar na regra todo o valor de x igual a 4. Portanto, f de 4 vai ser igual a 3 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 16 é 48. Menos 1, 47. Portanto, está especificada a razão pela qual o 4 tem por imagem o valor 47, né? Porque tem uma lei que rege, ou uma regra que determina essa ligação do 4 com o 47. Então, é fácil da gente entender, relembrar, na verdade, né? Entender não, porque vocês já entendem, eu só estou relembrando, né? Então, dado uma função f, uma relação não é uma função. Opa, espera aí, vamos falar de novo isso aqui, né? Ele agora está abordando o tema anteriormente estudado, relação, dizendo que uma função estará dentro desse contexto, né? Então, ele diz que, dado essa função f, né, uma relação não é uma função se existirem, por exemplo, a, b e c, com a b pertencente à função e a c pertencente à função, onde b e c são diferentes entre si, né? Veja que o elemento A é domínio, né? O elemento A é domínio e os elementos B e C fazem parte do contradomínio. Opa, nesse caso aqui a gente está tendo a clara noção de que o A está se relacionando com dois elementos no contradomínio. Vamos começar a trabalhar isso, né? Ó, olha aí, ó. O A se relacionando com dois elementos no contradomínio. Então, vamos ver quais as consequências, né, desse contexto. Então, portanto, vamos para alguns exemplos. Nesse caso aqui, a gente tem a relação F, né, definida aí por esses três pares ordenados, né? Eu não sei qual foi a relação, a regra que definiu a criação desses pares, porém, a relação está criada, né? Par 1,40, 2,30, 3,30, né? Está dizendo que essa relação é uma função do conjunto X, onde tem os elementos 1, 2, 3, e para o conjunto Y, que tem os elementos 20, 30, 40. Né? Dá para a gente perceber. Aliás, vamos fazer uma pequena correção logo aqui, para não ficar... tá, tudo bem. Já tem lá o 40, 30, 30, tudo bem. Vamos ver aqui. Isto é, f, que é a função, é de x em y. Vamos ver se isso aqui está de acordo com o nosso diagrama de Venn. Se não tiver, eu vou corrigir. Por isso que eu estava achando que bem aqui tinha um errozinho. Mas vamos lá, né? 40, 30, 30. E aqui eu coloquei domínio 10, 20, 30. Pela nossa relação aqui é 1, 40, né? Que não tem lá. 20, 30. Então, vou ter que corrigir bem aqui essa... Vamos só ver o que eu quero dizer aqui. Então fui eu que errei aqui, tá? Deixa eu botar aqui. 20, 30, 40. Deixa eu ajeitar isso logo aqui. Pronto, fiz aí os devidos reparos. Agora sim, né? Olha aí, ó. Então a relação F
1,10, 2,20, 3,30, né? Agora sim, condizente com o que está no diagrama de Venn. E a gente está vendo, né, essa ligação de cada elemento do conjunto inicial com apenas um elemento lá no conjunto contradomínio, né? Portanto, o 1 só tem uma imagem, o 2 só tem uma imagem e o 3 só tem uma imagem, né? Então, aqui está definida uma função. Então, considerando os mesmos conjuntos x e y dessa questão anterior, dessa questão acima ali, né? A relação f 1,10, 3,30 é função. Então, veja que quando se estabelece uma ligação entre dois conjuntos, você tem uma relação. Agora, daí ela ser uma função, aí tem que ser avaliado por outros olhos, né? Com outros parâmetros, né? Então, veja aí. Perdão. Olha aí para mim e diga se 1,10, 3,30 é uma função. Relação é porque está aí a ligação feita entre os dois conjuntos. Mas, do jeito que está, esse f é ou não é função? Bora lá, Aproximar gente? um conjunto. Hã? Aproximar um conjunto. Do jeito que está, ela está assim, né? Ó, no diagrama de Venn, ela está assim. Tem alguém publicando lá no chat. Vamos ver lá. Então, o Hector está dizendo e está confirmando que é sim, né, gente? Ó, o que a gente estava declarando aqui no início é que cada elemento do conjunto domínio, né, deve se relacionar apenas com um elemento no contradomínio, como está no exemplo 1 e como está no exemplo 2. Porém, veja que esse elemento 2 ficou sem uma ligação. Portanto, no caso do exemplo 2, pela falta da ligação do elemento 2 com algum outro elemento do contradomínio, a gente não pode caracterizar esse exemplo 2 como função, né? Porque para cada elemento do domínio é preciso que ele tenha, cada elemento tenha, pelo menos não, tem que ter uma ligação com o contradomínio para poder ser chamada de função. Então, quando a relação tiver essa característica, sim, aí ela vai ser função. Mas se furar essa característica, ela vai ser apenas relação, né? Então, ele está dizendo aqui que não é função porque não existe um B pertencente a Y para o par ordenado 2 com alguma coisa que seja função, né? Como está faltando alguma ligação de 2, então não é. Agora, siga nesse terceiro exemplo. E agora? A relação agora é 1,10, 2,20, 2,30, 3,30. Agora no caso, tem mais uma ligação, né? Veja, Não é função. veja direitinho, né? Tem que ter cuidado porque, ó, o 1 tem uma ligação com o contradomínio, o 2 tem uma ligação com o contradomínio. Opa! O 2 já teve mais de uma, já tinha um aqui com 20, agora também tem com 30, e o 3 com 30, tudo bem. Pelo domínio 1 e 3, pelos domínios 1 e 3, tudo bem, mas pelo 2, né, ó, a gente tem aí duas ligações do elemento 2, que é domínio, com duas imagens. Não pode, né? Não pode. Cada elemento do nosso domínio tem que ter, no máximo, uma ligação. E também não pode ficar sem nenhuma ligação, mas ele tem que estabelecer uma ligação, no máximo, com algum elemento do contradomínio. Se não o fizer, deixou de ser função, né? Aí agora, veja na quarta. Então, veja que a terceiro exemplo não é função, porque para A igual a 2, né? Ou seja, eu tenho dois valores de A como imagem para o 2, né? O 2 se relacionando com duas imagens, portanto, não é função, né? Está fazendo ligação com o 20 com o 30, então eu tenho o par ordenado A, B' e o par ordenado A, B, duas linhas, significando dizer que o A está fazendo duas ligações no contradomínio. Aí agora vamos para o quarto exemplo. Me diga aí, essa especificação f de z
em N é uma função? Deixar você pensando aí um pouquinho. Imagine aí que a função é um par ordenado x e o segundo elemento é o x ao quadrado, para que o x seja um inteiro, né? O x tem que ser um inteiro. Ou pode ser um inteiro, você que escolhe como fala, né? Mas dessa forma aí, é ou não função? Professor, eu acho que é a função. Pensou aí nos cálculos, já fez os cálculos, me dê um par ordenado aí que faça parte. Cara, Hã? 2 e 4, talvez. 2 e 4. Agora pense no simétrico do 2. Menos 2. Dá o mesmo valor 4, de né? 2. Já que faz parte do conjunto Z, então pode incluir o menos 2. Beleza. 0 faz parte também, né? Não tem problema nenhum, né? Então, toda vez que você pensar num valor para x e elevá-lo ao quadrado, pelo exceção do zero, a exceção do zero, qualquer valor de x e o seu simétrico terá uma mesma imagem. Mas isso é impedimento para ser função? Não, né? O que acontece é que, vamos lá, eu não vi quem foi que comentou aí, a voz eu não reconheci, mas pela ideia dele é isso aqui, né? Ó. Se você pensa no 1 e no menos 1, no 2, no menos 2, que são números inteiros, esses dois valores aqui são simétricos, esses aqui também são simétricos, mas cada um deles tem uma imagem própria. Ah, mas é a mesma imagem. Sim, mas para ser função, a ideia é que no domínio, cada elemento tem a sua imagem. É diferente de você olhar aqui, por exemplo, 3, né? Ó, se você olha, por exemplo, 3, o 2, lá do domínio, está se relacionando com duas imagens, né? Então, não é essa a proposta da função, né? Então, no nosso exemplo 4, sim, é função. Toda vez que você imaginar um valor, mesmo que você pense no seu simétrico, cada um terá a sua imagem específica, né? Cada um terá uma só imagem, né? Então, quarta questão também é função, né? Quinta, já que a gente fez na quarta o par ordenado x, x2, agora vamos fazer o contrário. Aí eu tenho, é uma função do conjunto, olha lá, né? Aqui a gente especifica, de novo, a proposta é x2x, que é o par ordenado, em que esse x é um inteiro. Aí a pergunta é, essa definição, essa relação aí, é uma função do conjunto naturais para o conjunto Z? Ou seja, f é definido de n para z, ou de n em z? Aí outra pergunta, por que tem que ser de n para z? Quadrado. Por causa do quadrado. Qualquer valor que você colocar para x2, mesmo que seja negativo, ele vai dar positivo, né? Então, dessa forma, ele vai estar tratando apenas de números naturais. Então, e aí? É ou não função? Não, né? Então, olha aí, ó. É o contrário da outra, do exemplo 4, né? Nesse caso aqui, qualquer número natural que você pensar, ele pode ter, se você tirar aqui 1 ao quadrado é 1, tudo bem, mas aí você está pensando no contrário, né? Aqui eu tenho os quadrados perfeitos, né? Qual é a raiz quadrada de 1? É 1, tudo bem. Mas eu também tenho menos 1, portanto, a raiz quadrada de 4, mais ou menos 2, né? A raiz quadrada de 25, mais ou menos 5, e assim por diante, né? Portanto, para cada valor do domínio, eu vou ter duas imagens. Então, isso daqui não caracteriza função, é só uma relação, né? Simples, né? Não é função. Portanto, não é porque para o valor de A pertencente a X existem pelo menos dois valores distintos, né? Que
transformam o que poderia ser função apenas em relação, né? Deixou de ser função. Bom, se todos têm a compreensão do que a gente conversou, vamos fazer os nossos lembretes, né, do que a gente estava tratando na aula anterior sobre as classificações ou a tipificação das relações, né? Quando a gente falava lá de relação funcional, o que era que você dizia sobre relação funcional? Quando é que uma relação é funcional? Quando como eu posso explicar? O domínio só tem uma ligação para o contradomínio. Cada um é interligado. Só No máximo, né? No máximo. No máximo. Isso. Então, ó, seja a relação R definida de A em B, uma relação, né? Então, cada elemento de A está relacionado com, no máximo, um elemento de B, que foi isso que o Aniel falou e está correto. Portanto, podemos também visualizar uma relação funcional no diagrama de Venn, e aí, considerando essa relação R de A em A, né, tal que R seja AABC, e o conjunto A seja constituído por 3 elementos, A, B e C, temos o correspondente diagrama que é como se segue. Então, está aqui, né? Os pares ordenados AA e BC, tidos como uma relação. Então, aqui está caracterizada a relação funcional, como a gente conversou na aula passada. Cada elemento de A tem, no máximo, um elemento que se liga ao contradomínio. Tudo bem. Ah, mas o C... o C não tem ligação nenhuma, então ele não atingiu o máximo, portanto, é relação funcional, né? Se a gente fosse falar em termos de função, tudo bem, estaria faltando aí ao C a ligação, né? O link lá, portanto, não seria função, seria só uma relação funcional, né? A outra, relação total, né? A relação total já seria essa ligação do domínio com o contradomínio, mas entendendo que para cada elemento de A existe pelo menos um elemento de B que faça a ligação. Então, veja que aqui eu estou puxando dois conceitos de relação para a gente formar uma nova ideia de função, né? A mesma proposta que a gente explicou no começo, mas a gente levando para os conceitos, para as tipificações de relação. Então, se a relação for funcional e total, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, dada a relação R de A e B, né, tal que o conjunto A é 1, 2, o conjunto B é 1, 2, 3, e dessa relação nasceram aí os pares ordenados 1, 1, 2, 2, 2, 3. Aí tem o diagrama de Venn, né, que especifica aí essas 3 ligações, né? Aí veja aí, temos que cada elemento de A está relacionado a um elemento de B, né? Cada elemento de A está relacionado a algum elemento de B. Ou, se a gente puder trocar, colocava aqui a pelo menos um elemento de B. Pelo menos, então, está correto, né? Do jeito que está aqui, essa relação é total, né? Mas por causa do 2, não é função, né? Não é função. Veja que ela é só relação e é uma relação total, né? Porém, vamos à nossa interpretação. Ora, então vamos ver o que é uma função parcial, né? Aí a gente vai ter uma definição tomando como base as relações funcionais, né? Então, uma função parcial é uma relação funcional, ou seja, cada elemento do domínio está relacionado a, no máximo, um elemento do contradomínio, como a gente já conversou algumas vezes aqui, né? Se a relação funcional for total, então é denominada função total, ou simplesmente função, certo? Então, se essa relação funcional for total, veja que aqui eu estou somando, né? Estou aliando aqui o conceito de relação funcional ao conceito de relação total, né? Então, se essa relação funcional, além dela ser funcional, ela for também total, aí você chega no máximo e tem pelo menos um em cada um, pronto, está de acordo com aquilo que a gente vinha conversando, né?
Então, professor, significa dizer que eu tenho agora o conceito das funções parciais. É verdade, uma relação funcional, toda ela pode ser chamada também de função parcial, né? Ela não vai ser uma função completa ou total, porque pode acontecer de algum elemento não se ligar a algum elemento do contradomínio, né? O que estaria dentro do conceito de funcional, né? De relação funcional. Mas ele não atinge porque cada elemento do domínio tem que ter obrigatoriamente e no máximo uma ligação lá em B, no contradomínio, né? Então, se a gente puder citar de forma didática, a gente consegue aqui colocar esse quadro aqui, né? Dentro desse quadro a gente põe as relações num contexto mais amplo, né? Aí, se a gente for descendo para os detalhes, dentro das relações a gente tem a classificação das funções parciais, que são as relações funcionais, e na soma de dois conceitos, ou seja, se a relação for tanto funcional como total, então ela vai ser uma função, né? Também conhecida por função total, mas a gente chama comumente por função, que é só para a gente deixar mais claro aí esse conceito, né? Então a função também tem essa nova definição aí, a partir das tipificações das relações, tá? Muito bem. Então, uma função parcial é uma função que não é definida para todos os elementos do domínio, né? A gente falou disso. Normalmente, as abordagens matemáticas são focadas no conceito de função total, que é o nosso estudo principal aqui, mas o estudo das funções parciais é tão importante quanto o das funções totais. Bom, todos os conceitos vistos para uma relação funcional são válidos para as funções parciais, como, por exemplo, as terminologias de domínio, imagem, os tipos também que a gente vai ver ainda, injetora sobre... Aliás, a gente já viu, né? Injetora sobre ejetora. E por aí vai. Perdão. Bom, no efeito matrizes, né? A gente já vinha falando sobre as matrizes binárias, né? Eita, que aqui agora enganchou. Então, existe também, no máximo, um valor verdadeiro em cada linha da matriz. Essa matriz que ele está falando aqui é da função parcial, né? Que a gente leva em consideração pelo conceito das relações funcionais, né? Que tem, no máximo, uma ligação do domínio com o contradomínio, né? Para cada elemento. E no grafo, que era o que a gente vinha conversando aí no começo da aula, existe também, no máximo, um arco partindo de cada nó. Quando a gente for falar sobre os grafos, né? A gente vai estabelecer esse tipo de... Eu vou fazer um exercício, vou lançar um exercício para que vocês desenvolvam essa atividade e a gente já fale sobre isso. Perdão. Então, vamos lá. Que não é esse exercício, vou lançar um exercício bem grande, bem maior. Né? Aqui é só uma exemplificação, né? Então, dado aí os três conjuntos, aliás, os dois conjuntos A e B, 0, 1, 2, e o conjunto B com os elementos AB, eu tenho aqui uma função, né, f definida com esses dois pares ordenados de A em B, né, de A em B. Então, é o 0A e 1B. Veja que o elemento 0 tem a sua imagem e não tem outra, só tem ela. E o elemento 1 também tem sua imagem e também só tem ela. Portanto, está dentro do conceito função total. Ou função, vamos falar só em função, né? Ok? Então, está aí, né? Ó. Então, veja que do lado esquerdo, a gente está aqui a representação da matriz, né? A função definida de A em B, onde na linha, nesta linha aqui, eu tenho o elemento 0 se relacionando ao A, o elemento 1 se relacionando ao elemento B e o elemento 2 sem se ligar com ninguém, né? Portanto, nós, pelo 2, e eu falei que era função, né? Eu esqueci do elemento 2, né? Esqueci do bichinho, ficou sem ligação,
Então, não é função, é só uma relação. Portanto, é uma relação que atinge o máximo de ligações por elemento, né? Que é só uma. Então, é função parcial, porque isto daqui é uma relação funcional, né? É uma relação funcional. Deixa eu escrever aqui o RF, né? Para especificar que não é uma função, mas sim uma relação e relação funcional, né? Em termos de grafos, a estrutura básica de grafo é tentar colocar todos os elementos envolvidos na proposta de todos os conjuntos, né? Nesse caso aí, aqueles que fazem as devidas, que têm as suas ligações, e aí você vê aqui o zero evidenciado, tendo em evidência a sua ligação com o elemento A e o 1 com o elemento B. Então, em grafos a gente não especifica claramente aqui os conjuntos, mas a gente traz a noção das ligações, né? Mas a gente vai ver... Oi. Aí, além da função, da relação funcional, pode ser a total também? E aí, será que ela é total? Porque cumpre os mesmos requisitos da total. Será? Eu creio que sim. Me corrija se eu estiver errado. Sim, porque tipo, o contradomínio está com pelo menos uma ligação com o domínio, né? Então, ele tem que ter pelo menos, cada elemento do domínio tem que ter pelo menos uma ligação. Cadê a ligação do elemento 2? Não, mas aí não seria funcional, não? Ela aí está sendo total. Ele não. Não, é funcional. Não, funcional. Não, professor, mas a funcional, aquela situação que o senhor falou nesse instante. Quando é funcional? Diga lá. Quando tem no máximo uma ligação, cada elemento tem uma ligação com o contradomínio. Isso, cada elemento do domínio tem no máximo uma ligação com o contradomínio. Opa, isso. Beleza. Então todos os elementos têm que estar ligando? Não. Calma lá. Por exemplo... Se não tiver, tá valendo aí. Se não tiver, tá valendo. Exato. Né? Porque ele não atingiu o máximo. Ou seja, o elemento 0 tem ligação? Tem, que é o elemento A. Né? Tá aqui, ó. O elemento 0 se liga ao elemento A. Tá aqui, verdadeiro. Bit 1. 0A. Tá lá, né? Ó. Ali em cima já foi descrito o par 0A. Ok? Então, o elemento 0 tem a sua ligação, então ele está ligado no máximo a um elemento. Opa, beleza. Não tem mais nenhuma ligação saindo de 0. Certo? Elemento 1. O elemento 1, né, também tem no máximo uma ligação, que é, olha aqui, ó, né? Só tem uma ligação com o conjunto B, que é o elemento Bzinho, né? Portanto, está também respeitando o máximo de ligações, né? Ótimo, beleza. Mas, o 2 tem alguma ligação? Não. Mas, então, se ele não tem ligação nenhuma, ele não ultrapassou o máximo também. Ótimo. Estamos dentro do conceito da relação funcional. Certo? Agora vamos para a relação total. Para que seja uma relação total, o que é que precisa ter? Que a gente tem que entender o seguinte, que cada elemento do domínio tem que ter pelo menos... Ele está dizendo o seguinte, cara, é obrigado que pelo menos uma ligação de cada elemento exista com o contradomínio. Aí você olha para o 2... O 2 ficou isolado, não tem ligação nenhuma com algum elemento do conjunto B. Nem pelo menos ele atingiu, não atingiu nem o mínimo, né? Ou, como ele disse no aspecto anterior, deixa eu mostrar aqui, né? Cadê aqui o termo? Eu já me perdi, cadê? No caso da total, a gente ainda olha para o domínio, né? Ó, está relacionado a algum, pelo menos, no mínimo,
tudo isso aí vai funcionar como entendimento para isso, né? Ele tem que ter alguma ligação, pelo menos uma. Pelo menos uma. O do 2 não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então, não é relação total. Mas é porque, assim, na minha cabeça, a relação total, a gente olharia para o contradomínio, que ter, no mínimo, uma relação. Cada elemento teria uma relação. Porque eu pensava que do domínio era aquela quarta, que eu esqueci o nome, sub alguma coisa. Não. A gente não está olhando primeiro para o contradomínio, a gente está olhando primeiro para o domínio, certo? As duas relações, tipos de relações que a gente olha primeiro para o domínio são as funcionais e as totais, certo? Aí depois você vai me dizer, pesquise aí e me diga quais são as outras duas que a gente olha primeiro para o contradomínio. Eu não vou dizer não, vou deixar você matutando aí para nos dizer, tá? Então, a gente está olhando só para o domínio, certo? Por que a gente está olhando só para o domínio? Porque essas duas relações, esses dois tipos de relação, eles tratam exatamente como primeiro conjunto o domínio. Eles olham primeiro para o domínio. E na soma das duas definições, se aquela relação obedece tanto ao conceito de relação funcional como ao conceito de relação total, essa relação é função. E aí a gente chama de função, mas algumas bibliografias trazem como função total, né? Mas a gente chama mesmo é função, sabe? Tá? Eu não vou nem falar em função total mais não, vou ficar falando só em função mesmo. Para ser função, o que tem que ser? Ao mesmo tempo, relação funcional e relação total. No final das contas, o que é a principal exigência para ser função? Que cada elemento do domínio, ou melhor, vou colocar melhor, que de cada elemento do domínio tenha apenas uma ligação com o contradomínio. Não importa se, por exemplo, eu tenho 10 elementos no domínio e eu tenho um elemento do contradomínio. Imagine a quantidade de setas saindo do conjunto domínio. Vão sair 10 setas. Todas elas vão direcionar a um único ponto, né? Mas, como cada um dos 10 elementos tem a sua ligação, ótimo, então ela é relação funcional e é relação total. Certo? Portanto, é função. Oi. Então pode ser injetora, né? Essa daí, funcional e injetora, no caso. A gente vai já misturar o caldo aí, já, viu? Vá pensando, segura essa definição e a gente discute já sobre isso. Quando é que ela é injetora? Que eu vou lhe perguntar daqui a pouco, tá? Se não for hoje, na aula de hoje, mas na seguinte. Mas vamos ver lá. Quem foi que falou aí para eu cobrar? Foi Augusto. Augusto. Segura aí, Augusto, tá bom? Vamos lá, vamos devagar. Sim, pessoal, antes da gente chegar nesse outro conceito aí, quem estava perguntando, tirou a dúvida? Uhum. Tranquilo, posso ir para frente? Tranquilo, né? Então vamos lá. Aí agora vamos entrar com os conceitos de domínio e imagem. Aí, lá na frente a gente vai falar sobre isso aí, viu, Augusto? Sobre as injetoras tal, e tudo mais. Mas vamos lá. E as bijetoras também, que a gente não falou ainda, mas vai falar ainda também, né? Bom, enfim, dada então a função f de A em B, o domínio dom de f, como a gente define, né? Você sabe, é sempre o conjunto A. Então, o domínio vai ser sempre o primeiro, o conjunto de origem, né? Onde se inicia, ou seja, os primeiros elementos de cada par ordenado, né? O conjunto de todos os segundos elementos possíveis dos pares ordenados de f se chama a sua imagem, né? E essa imagem está exatamente contida no contradomínio. Em outra anotação, está aí, o domínio de f é um A que existe, onde existe um elemento B que faz ligação com ele, portanto, definindo o par ordenado AB pertencente à função, né? Então, essa imagem está contida no conjunto B, mas nem sempre é igual a B. Veja o que ele está dizendo, que o conjunto imagem
nem sempre é igual contradomínio, né? Daqui, gente, nascem outros conceitos. Quer ver uma coisa? Por exemplo, vou desenhar aqui para dois conjuntos quaisquer aqui. Aí eu tenho... Aí eu esqueci de botar aqui os pontinhos aqui. Vou especificar aqui mais ou menos aqui, né? Tá aí, ó. Eu vou especificar aqui algumas ligações, tá? Eu vou tratar as ligações aqui dessa forma. Aqui. Eu vou até parar agora para ver se vocês entenderam mesmo. Do jeito que está aí, é o que, gente? É função? Primeiro eu vou para a função. Não, aliás. É relação funcional? Não. Não? É porque, ou não porque. Porque tem apenas uma ligação cada elemento. Pelo menos uma, na verdade. Não é pelo menos. É no máximo. No máximo. Veja que o conjunto de origem, que é o... Vou chamar aqui de A, vai. Vou chamar de A. É o conjunto, nosso conjunto A, nesse caso aqui, tem no máximo uma ligação saindo de cada um. Ah, mas esses dois últimos aqui não tem. Opa, se não tem, ele não atingiu o máximo, né? O máximo quem atingiu foram esses três primeiros aqui, né? Que chegou a uma ligação. Mais do que isso, não pode. Senão fere o conceito de relação funcional. Opa, é relação funcional. Massa, muito bom. Mas é relação total? Não. Não, porque nem todos os elementos têm pelo menos uma ligação. Isso, ó, esses dois elementos aqui de baixo não tem nenhuma ligação. Ou seja, para ser relação total, tinha que ter pelo menos uma. E não tem. Então, é relação funcional, não é relação total. Se é uma e não é a outra, não é função. Até mesmo porque, se você olha aqui, está sobrando dois elementos que não têm ligação com B. Portanto, não é função, é só relação funcional. Aí, veja só. Professor, Oi. Então, para ser uma função, tem que ter ambas relações, né? Tem que ser as duas. As funcional duas. E total. Por exemplo, ó, vou botar para cá. Continua sendo funcional? Continua, porém não é total ainda. Não é total ainda, beleza. Então não é função. Aí a outra. Continua sendo funcional? Continua e agora é total também. E agora é função. Certo? Certo. Beleza. Eu tenho 5 elementos no domínio. Qual é a quantidade de elementos do meu domínio? 5. Aí eu olho para cá, para o conjunto B, que é o meu contradomínio, que tem 4 elementos. Mas se eu olhar para o meu conjunto imagem, a quantidade de elementos do conjunto imagem só é 3. Só tem 3 elementos no conjunto imagem. Esse elemento aqui de baixo não é imagem de ninguém. Portanto, a quantidade de elementos do contradomínio é diferente da quantidade de elementos do conjunto imagem, que é o que essa proposição última aqui está falando, certo? Pronto. Eu acho que agora nós retiramos os cantos, né? Abaulamos os cantos, tiramos as dúvidas. Então, vamos para frente. Eu até acrescentei aí, né? Isso aí já foi discutido, tá? Bom, então vamos a um exemplo. Domínio. Rapidinho, domínio. Opa, deixa eu autorizar aqui. Vai lá. Quem é o domínio? Os elementos de Z. 1 menos 1, 2 menos 2. Beleza. Imagem. 1 e 4. 1, 4. Contradomínio, 1, 4 também, né? Beleza, tranquilo. Então, agora vamos para... isso daí foi só uma fotografia rápida, né? Para facilitar, fechar o entendimento.
Agora vamos para um conceito chamado de função parcial, né? Ou dual, chamada oposta ou inversa, que diz que a relação dual de uma função parcial não necessariamente é uma função parcial, tá? Essa dual das funções, né? Funções parciais. Então vamos ver aqui o que é isso. Temos aqui um conjunto A, com elementos 0, 1, 2, e uma função parcial, né? Que a gente estudou agora há pouco, né? Que a gente estava falando das funções parciais, que são relações funcionais, né? Definidas de f de A por A, né? Tal que eu tenho aqui na minha função 0, 2 e 1, 2, né? Veja que ela é uma função parcial porque ela é apenas... Veja que essa função é só parcial porque ela é apenas funcional, né? É uma relação apenas funcional, ou seja, não há ligação, não há vínculo do elemento 2 com elemento do contradomínio nenhum, né? Então o 2 ficou de fora, caracterizando as relações funcionais, né? Ela não é relação total, portanto, não é função, então é só função parcial. Aí, vamos ver o que esse conceito de função parcial dual diz. Assim, a relação dual, ou a inversa de f, ora, se os pares ordenados são 0, 2 e 1, 2, f de menos 1 será 2, 0, 2, 1. É só inverter os pares de lá. Aí ele conclui que a dual dessa função parcial claramente não é uma relação funcional. Vamos verificar isso, né? Então, não é função parcial, né? Por que não é uma relação funcional? Porque o elemento 2 está ligado duas vezes a algum outro elemento do... Massa, ótimo. Nesse caso aí, não caracteriza a função uma relação funcional, né? Porque o elemento 2 acabou ficando com duas ligações, no contradomínio. Aí veja que quando a função parcial existiu, ela classificou-se como funcional, mas quando a gente foi fazer a inversa, não foi possível estabelecer a mesma classificação, né? Ela deixou de ser funcional por conta do estouro do máximo, né? Vamos dizer assim, né? Muito bem, beleza. Boa observação aí quem falou, que eu não vi quem foi, mas tá de parabéns. Beleza. Então, lembrar que o dual de uma relação funcional, começamos a conversar sobre as classificações que a gente já usou, né? Injetora. Relembrar que a dual das funcionais é injetora, né? Então, a gente já começa a misturar os conceitos. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui para definir, né? Era o Augusto que estava falando? Sobre o quê? Sobre injetora? Sobre as injetoras, né? Era eu. Então vamos botar aqui, já que você falou, vou fazer questão de botar aqui, né? Aqui a gente tem 0, o 1 e o elemento 2. Vou tentar fazer aqui direitinho para não... Zero, 1 e 2. Eu vou fazer aqui a relação F, tá? Que é a de cima ali. A relação F, ela é definida como 0,2, né? 0,2 e 1,2, né? Onde a gente viu que ela é apenas relação funcional, ou seja, é uma função parcial, né? Aí, quando a gente foi fazer a inversa, a dual, né? F menos 1 vai ficar assim. Aí eu tenho agora os mesmos conjuntos, né? 0, 1 e 2, porque aqui é de A em A, né? É de A em A. Aí na hora que a gente puxa aqui para fazer a dual, veja só o que vai acontecer, né? Aí tá lá, estão lá os elementos da dual, né? Tá aqui, ó.
eu tenho 2, 0, 2, 0 e 2, 1. Danou-se, né? Ó, deixou de ser relação funcional, porque o 2 ultrapassou o máximo da quantidade de ligações, que era só uma. Só podia se relacionar no máximo com uma. E esse 2 já queimou o negócio, né? Pelo 0, pelo 1 não, mas o 2 estragou o conceito da relação funcional. Então, classifica-se esse tipo de relação apenas como relação injetora, né? Injetora. É como a gente estava conversando agora há pouco, certo? Muito bem. Vamos então ao nosso principal tema de hoje, que é a função, ou função total, né, como queira, mas eu vou chamar só de função mesmo, né, ou simplesmente função, que é uma função parcial, a qual f de a em b é total. Então, se ela é parcial, é porque a relação é funcional. Porém, eu vou ter que aliar o conceito das relações funcionais ao conceito das relações totais. E aí eu classifico como função, né? Então, é uma função que é definida para todos os elementos do domínio A, ou seja, devem ser válidas as seguintes proposições. Para todo A pertencente ao domínio, vai existir um elemento B lá do contradomínio que proporcione a existência do par ordenado AB, né? E também que para todo elemento de A pertencente ao conjunto domínio, para todo B1 pertencente a B e B2 pertencente a B também, os pares ordenados AB1, AB2, né, concluem pelos pares ordenados AB1 e AB2, conclui-se que o B1 e o B2 são iguais, tá? Iguais ou pelo menos têm características da ligação igual, né? Não que eles sejam exatamente iguais, mas têm a mesma ligação por conta do domínio. Bom, portanto, relações estão aí classificadas de novo, como a gente já explicou, como sendo um conjunto maior. Quando a gente vai para subconjuntos, aí a gente desce para funções parciais, que são aquelas que são só relações funcionais, e desce mais ainda para as funções totais, que é um mix, que é uma união, que é a junção dos conceitos de relação funcional com relação total. E aí você classifica a função como sendo total, né? Bom, aí agora vamos, já que a gente falou, né, Augusto, sobre as classificações do tema injetora, vamos também aplicar isso para as funções, né? Então vamos lá. Para uma função ser chamada de injetora, a gente vai ter aqui uma função de A em B, e ela será assim chamada se e somente se, para todo B pertencente a B, para todo A1 pertencente a A, A2 também, eu vou ter que a imagem de A1 é B e a imagem de A2 é B. Ou seja, A1 e A2 têm as mesmas imagens, né? Então, cada elemento do contradomínio é imagem de, no máximo, um elemento do domínio. Olha aí, ó. Aí agora a gente está falando do contradomínio primeiro, né? Cada elemento do contradomínio é imagem de, no máximo, um elemento do domínio. Né? Nesse caso aqui, em uma função injetora, cada elemento de B está relacionado com, no máximo, um de A. A gente está começando a funilar cada vez mais, né? Para ser função, cada elemento de A só pode se ligar a um de B. Para ser função injetora, cada elemento do contradomínio só pode ter uma ligação com o domínio. Então, vamos ver aqui 3 exemplos. Olha só. Eu escrevi aqui embaixo, vamos provar, mas eu quero já que você imagine. É verdadeiro ou falso que esse primeiro exemplo é injetora? Ou seja, é função e é uma função injetora, né? Nas funções injetoras, só tem um domínio para cada contradomínio, né? A gente olha primeiro para o contradomínio e tem assim, é como se fosse uma ligação só para cada elemento mesmo. Então vamos ver lá, né? No 2, f de x igual a x2, não é injetora, e a outra
Isso dentro do conceito dos reais, né? Dentro do conceito dos reais, não é injetora. E o mesmo exemplo, só que dentro dos conceitos naturais, já é injetora. Vamos ver por quê, né? Vamos lá. Eita, que eu escrevi tudo. Deixa eu apagar esse trem aqui todo antes que a gente avance. Vou botar aqui, que aí fica mais limpo, né? Mais clean. Bora lá. Então tá aí, ó. Em geral, uma dica boa para você entender essas funcionalidades aqui é você criar uma tabelinha, né, como está sendo proposto aqui, determinar valores da forma que você quiser, né, da forma que você quiser, os valores que você quiser. Claro que você não vai querer trabalhar com valores tão difíceis assim, mas imaginando as condições das definições, né? Por exemplo, eu estou falando aqui de números reais, né? Então, seria bom que nos seus exemplos você trouxesse aqui números naturais, números inteiros e racionais também, né? Que pelo menos aí você vai ter uma noção mais clara do que pode acontecer, certo? Então, por exemplo, se você disser que o teu x, para essa primeira função, em que f de x é x3, eu estou olhando aqui outra coisa interessante. Alguém falou, não sei se foi o Aniel, acho que foi o Aniel. Foi você que falou, Aniel, dessa barra bem aqui, ó. Foi, pronto. É a mesma coisa, tá? Tanto faz você ver a barra vertical como a barra invertida, né? Vai dar no mesmo, tá? A interpretação aqui, a leitura aqui é uma função f definida de r em r, reais em reais, tal que, então a barra e o travessão é tal que, né? Travessão vertical, f de x é igual a x3. Ora, se o teu x for zero, zero elevado ao cubo, gente. Zero, né? Zero. Se o teu x agora for 1,5, faça a continha rapidinho aí. 1,025. 1,5 ao cubo? Não. Acho que não. É? Faça aí, bote aí. Não vou fazer, não. Faça aí. Só 1,5 dá... 3,375. Bom. 3,375, é? Rapaz, foi o que minha calculadora deu aqui. Pronto, beleza. Tá, já estou riscando aqui. Aí tá certo, mas 0,25 não. Bom, se isso daqui ao cubo deu 3,375, menos isso daí ao cubo, dá menos... Aliás, eu estou colocando, mas é menos ou é mais? É menos, né? Menos porque o expoente é negativo, né? Expoente ímpar, desculpa. O expoente sendo ímpar, aí tudo bem. Aí o sinal da base se repete no resultado, né? Também 2 ao cubo, né? Veja aí que a gente está encontrando valores diferenciados. E menos 2 ao cubo, menos 8, né? Tá aí, menos 8. Aí veja aí, ó. Por isso daqui, a gente vai ter uma clara noção do que vai acontecer com qualquer outro valor, ou quaisquer outros valores, né? Que você imaginar e colocar aí para elevar ao cubo. Me diga aí o que vai acontecer. Cada elemento do domínio vai ter a sua imagem, né? Ó, cada elemento do domínio terá a sua imagem, né? E outra coisa, né? Ó, fora isso, que é a característica de função, fora isso, a gente está querendo saber se é injetora, né? Para ser injetora, cada elemento do contradomínio, que no caso aqui é f de x,
cada um deles só tem uma ligação no domínio, né? Ó. Aí, nesse caso, a gente olha primeiro para o contradomínio. O 0 tem a sua imagem garantida, própria, só ela. Só ele, só tem ela, né? E os outros também, todos os outros terão, cada um deles, cada um dos valores terá imagem única, né? Professor, Oi. além de injetora, ela é sobrejetora também, né? Por que ela é sobrejetora? Porque tá ligando, pelo menos, existe pelo menos uma ligação em cada elemento. Pelo menos, né? Pelo menos. Beleza. Ela é aquela que ela é tudo. É total, injetora, sobrejetora, funcional. Nesse caso aqui, Verdade. tem muita coisa para a gente avaliar, né? Ela é ISO, não sei o que lá, não tem. Isso. A gente chega lá. Mas aqui, nesse caso aqui são funções. Esses termos aí a gente aplicou para relações, tá? Mas vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui porque eu tenho que apagar isso aqui. A interpretação certa, né? Aí veja que agora eu vou voltar para você reparar bem o que mudou, né? O que está mudando de uma para outra? Para quadrado. Isso. A gente agora está tirando o cubo e está colocando o quadrado. Portanto, aí fica fácil, né? Porque 0 ao quadrado, 0. 1,5 e menos 1,5 ao quadrado agora vai dar um resultado positivo. 2,25. 3,375, né? Não. 2,25. 2,25. É porque tá ao quadrado. Quadrado. Pô, desculpa. É verdade, por causa do cubo, né? Tá pegando o resultado do cubo aqui, peraí. Agora dá 2,25 aí. Beleza. O mesmo valor para dois domínios, né? 2,25, né? Isso. Né? Olha aí, ó. 0 tem sua ligação, 1,5 tem uma ligação que também é a ligação do menos 1,25, do menos 1,5, o 2 ao quadrado, né? E o menos 2 ao quadrado também tem menos 2 e 2 tem suas imagens garantidas, tudo bem, é uma função, tá ótimo, tá beleza. Agora, não é injetora porque podem surgir valores reais no contradomínio que vêm de dois valores do domínio, né? Simétricos, inclusive, né? Por exemplo, 2,25 está vindo de dois valores simétricos do domínio, portanto, deixou de ser injetora, né? No contradomínio, cada elemento tem que ter uma ligação, e o 2,25 tem duas, portanto, deixou de ser injetora, né? Aí vamos a outra aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. E aí agora? Aí agora eu estou falando aqui de outra. Olha aí, ó, o que muda daqui para cá? Que agora a nossa definição não é mais de real em real, né? Agora são naturais para naturais. Portanto, em ambos os conjuntos aqui, domínio e contradomínio, eu não posso ter números além do conjunto dos naturais. Portanto, se eu coloco um x ao quadrado, qualquer x aqui ao quadrado, por exemplo, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, já sobe para 16, né? E assim por diante, né? Sobe para 16. Mas aí a pergunta é, todos os naturais terão imagem? Sim. Opa! Pera, imagem? Não. Todos os naturais terão imagem? Porque ele está dizendo aqui que o domínio são todos os naturais. Então, aqui eu tinha que ter colocado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas aí se eu ponho, ora, e se eu tenho... Aliás, todos os naturais terão imagem? Sim, né? Tudo bem, tranquilo. O problema é, lá no meu contradomínio, que também é composto por naturais, né?
desse lado de cá, só tem números naturais, né? Ó, só tem números naturais, né? Porém, todos os naturais terão ligação? Não. Nem todos, né? Nem todos. Então, a gente está vendo aqui que essa sequência aqui é uma sequência exponencial, então não vai dar para a gente encontrar, por exemplo, qual é o domínio que teria como imagem o valor 5. No conjunto dos naturais, não, né? Então, nesse caso aqui, também não é uma função injetora, porque haverá imagens que, aliás, haverá contradomínios que ficarão sem o seu domínio, né? No caso aí, por exemplo, 5, né? Imagine qualquer outro aí, 7, 11, né? Vários valores vão ficar sem ligação com o domínio. Portanto, desclassifica a função como injetora, né? Não é injetora. Deixa eu ver que horas são aqui. Muito bem. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo. Tranquilo, né? Só apagar aqui umas cositas que a gente vai escrever na frente. Então vamos lá, né? Bom, função sobrejetora agora, né? Ó. Aí agora a gente tem a função A em B, né? Ela é tida como sobrejetora se somente se para todo B pertencente ao contradomínio existirá um A lá no domínio cuja função de A é B, ou seja, a imagem de A é B. Opa, vamos ver aqui o que ele está querendo dizer, né? Ó, algo que eu não vi quem foi que falou na hora, não sei, mas acabaram de usar no exemplo 2 slides anteriores esse conceito da sobrejetora, dizendo que para cada elemento de B existe pelo menos um em A, né? De novo, olhando primeiro para o contradomínio e a sua ligação com o domínio. Se garantir que cada elemento do seu contradomínio tiver pelo menos uma ligação em seu domínio, ótimo, é sobrejetora. Se tiver algum que não tenha ligação, deixou de ser injetora, né? Tem que ter pelo menos uma. Quantas ligações eu não sei, mas que pelo menos uma tem que ter, né? Então vamos lá. Então, na função sobrejetora, todo elemento do contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio. Tá aí, ó. Ah, mas o 2 tem duas ligações, tem dois domínios ligados a ele, B e C. Não tem problema. O problema seria se, por exemplo, o 3 não tivesse ligação nenhuma. Aí não, né? Cada um tem que ter, do contradomínio, tem que ter sua ligação lá pelo menos uma lá no domínio, né? Então, lembrado isso, feito isso, né? Eu vou mostrar aqui já os cálculos feitos de novo, né? O que a gente havia trabalhado anteriormente, a mesma ideia, né? Ó, veja que essa função aqui é o exemplo 1 dos reais em reais para a função f de x igual a x3. Fizemos aqueles cálculos, né? 0 ao cubo, 1,5 ao cubo, menos 1,5 ao cubo, 2 ao cubo, menos 2 ao cubo. Cada um deles com as suas imagens, todos, né? Será que algum real aqui vai provavelmente ficar sem um domínio lá no outro lado? Esse é um conjunto infinito, né? Que a gente pode calcular cada domínio e cada contradomínio, por isso que está na matemática discreta, mas eu não vou passar aqui o dia inteiro porque a gente vai cansar e não vai chegar ao final, né? Calculando um por um, certo? Então, é um exemplo de injetora, por quê? Porque cada um desses elementos do nosso contradomínio tem, no máximo, uma ligação lá no domínio e também, pelo menos, uma vez está ligado lá no domínio. Portanto, é injetora e é sobrejetora, os dois ao mesmo tempo, tá? A outra, né? Aí, então, eu até escrevi, deixa eu colocar aqui é bom apagando, porque aí já é mais fácil você interpretar. Não vou nem mostrar esses cálculos, não. E agora? Mesmo exemplo, só que a gente tem aqui a função sendo x2, né? E f de x igual a x2.
A gente viu lá no exemplo anterior, né, que ela não é injetora, né? A gente já mostrou isso, né? Agora há pouco, deixa eu voltar lá. E, né, ó, não é injetora, porque no nosso exemplo, o 2,25 ultrapassou o máximo de ligações, né, que era só uma, né? Então deixou de ser injetora, né? 0 ao quadrado é 0 mesmo, 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. Aí eu pergunto, e menos 1, desculpa, menos 1,414, que isso aqui vai dar sei lá, uma dízima aí qualquer. Quanto é que vai dar esse cara aqui ao quadrado? Aproximadamente 2, professor. Aproximadamente 2, será? Aqui na calculadora deu 1,999,396. Você botou esse rapaz bem aqui na frente? Mas é ao quadrado aí, dando mesmo. Opa! Vou fazer uma pergunta mais fácil com o inteiro. Quanto é que dá isso aqui? Isso é irracional. Esse aqui é irracional. E por que menos 1,4144 não vai ser? Porque ele vai dar um resultado possível. Aí tá certo, né? Se for raiz quadrada, tudo... Opa, peraí que eu escrevi errado aqui. Ixi, Maria. Vou tirar esse trem daqui, que não era isso aqui que eu ia dizer, não. Falei uma coisa e pensei outra, escrevi outra. Olha que coisa maluca. Nesse caso aqui, eu não tenho como, né? Esse cara aí pertence aos irracionais, né? Aos irracionais, tá? Aí, na verdade, aos complexos, né? Bom, mas a proposta aqui se você elevar, assim como a gente elevou o menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, esse cara aqui também ao quadrado vai dar também positivo, porque menos por menos dá mais. Então, dá aproximadamente igual a 2. Vamos dizer aí, porque a raiz quadrada de 2, que era o que eu queria propor aqui, a raiz quadrada de 2 é exatamente isso aí, né? Exatamente não, aproximadamente igual a isso daí, 1,41 e alguma coisa aí pela frente aí, né? Eu não vou fazer menção aqui. Bom, pode ter número, potência cuja base seja negativa? Pode, não tem problema nenhum. O problema como é que você faria, por exemplo, para encontrar qual é o domínio de 1, né? Tirando a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1, né? Mais ou menos 1, tá certo. Agora, qual é a raiz quadrada de menos 5? Ou seja, dentro desse contradomínio menos 5, qual é a sua imagem? Será que tem? Dentro dos reais? Não, né? Foi Não, isso que a gente comentou agora há pouco aqui, né? Esse é um número irracional que não está contemplado aqui nessa nossa definição da função f aqui, né? Portanto, esse camarada menos 5 não tem domínio. É um contradomínio, mas ele não é imagem de ninguém. Portanto, não é injetora. Ora, não é injetora, e aí por que não é sobrejetora? Porque ficou faltando um elemento do contradomínio, tá faltando o domínio dele. Vão ter vários, né? Terão vários. Porque o 5 não está ligando para nenhum. Isso, assim como o menos 5, qualquer número negativo aí que você imaginar, qualquer um deles, vai ficar impossível de você tirar a raiz quadrada no contexto dos reais, né? No contexto dos reais. Então, é por isso que também não é, certo? Então, daí a gente já fecha ainda mais o nosso circuito aqui, né? No último caso, no terceiro exemplo, né? Agora transformando a definição de naturais em naturais, opa, e aí já fica mais fácil, né?
Porque injetora a gente já classificou, que ela é injetora, porque realmente cada elemento do domínio tem que ter no máximo uma ligação, e tem, porém não é sobrejetora, porque o contradomínio 5, por exemplo, assim como o 11, o 7, né? E outros mais, 17, 23, por aí, números primos, enfim, né? Não terão domínios. Portanto, não é sobrejetora, porque para ser sobrejetora tem que ter pelo menos cada elemento uma ligação do contradomínio para o domínio. E aqui alguns não terão ligação, né? O que descaracteriza as sobrejetoras. Gente, até aí é muito conceito, mas cada um deles já dá para a gente ter essas 4 noções, de máximo e mínimo, né? De pelo menos, né? E temos as bijetoras. Agora chegou a hora das bichinhas, né? Em que a gente tem aí essa proposta. Opa. Deixa eu tirar aqui algumas coisas que eu tinha deixado na aula anterior. Essa proposta aqui da bijetora, que para ser bijetora é preciso ser injetora e sobrejetora em B, né? Então, uma função f de A em B é bijetora de A para B, ou é uma bijeção de A para B, somente se f é injetora e sobrejetora em B, né? Então, nesse caso aqui, são informações importantes para a matemática e para a computação, né? Porque a gente trabalha muito com esses conceitos das funções totais, né? Que são funções classificadas como bijetoras, né? Permitem, por exemplo, definir tamanho, né, entre aspas, né, de conjuntos infinitos, se é que a gente possa chamar de tamanho, por isso que a gente coloca entre aspas, mas pelo menos para a gente ter uma noção de limitações, né, que a gente vai atuar dentro de alguma limitação, né? Quando a gente consegue conceber essa ideia, beleza, fica mais fácil da gente trabalhar, né, principalmente nos softwares computacionais, né? Bom, aí aqui a gente tem alguns exemplos de funções bijetoras, né, que a gente já tratou, né? Essa função de R em R, de f de x igual a x3, é injetora e é sobrejetora, portanto é bijetora. Aqui a gente colocou o R+, e o R+, de R+, R+. Por quê? Porque eu não posso tratar aqui dos valores negativos, né, para as funções f de x igual a x2, né, porque senão eu trago dupla ligação e deixa de ser ou injetora ou sobrejetora, né? No caso aí vai deixar de ser injetora, porque aí passa do máximo, né? No caso, por exemplo, do mais um menos um, né? Todos os dois têm uma ligação no contradomínio com 1, e do 1 nascem duas setas, e aí deixou de ser injetora, né? Portanto, mas para esse aspecto aqui, tirando os valores negativos, né? Por isso que eu coloquei aqui R+ para R+, respeita o conceito de injetora e sobrejetora, portanto, é bijetora, né? E, graças a Deus, para a próxima aula, a gente vai trazer ou a continuação das funções, parte 2, que eu vou dizer assim, ou alguns exercícios para a gente fixar melhor nossos conceitos. Gente, até aí, tudo bem? Tudo, por enquanto. Beleza. Pois então, deixo aí o lembrete a vocês das atividades que a gente está pedindo, né? Resenha, primeiro exercício da unidade 1, segundo exercício da unidade 2, que já fecha a unidade 1 com todas as suas atividades avaliativas. E já vou começar os exercícios da unidade 2, que vão ser um em cima do outro, praticamente. Não deixem de responder, tá bom? Diga, Augusto. Já vai soltar, professor? Só um minutinho, Aniel. Como é, Augusto? Eu mandei um e-mail tirando uma dúvida com o professor, só que o senhor não viu. Era sobre uma questão da primeira lista. Eu queria que o senhor desse uma olhada lá antes de eu enviar, que até hoje. Certo, eu olho, assim que eu fechar aqui a aula, eu já te respondo lá, tá bom? Vou nem me levantar da cadeira aqui. Diga, Aniel.
Não, deixa, era só perguntar se o senhor já vai botar outra episódio. Não, ainda Olha não. Ainda não. Talvez eu coloque na quarta-feira, né? Porque vocês ainda têm até quinta com algumas atividades, aí eu não quero chocar o período, não. Deixa vocês terminarem logo, expirar logo até o dia 21. Provavelmente eu devo botar dia 20 ou 21, aí a gente já estende mais prazo, né? Beleza, gente? Então é isso. Estamos aí, então, finalizando a aula 19. Desejo a vocês uma boa semana e a gente se encontra em breve. Olha o Williams aí dando alô o A da graça aí, né? Valeu, Williams. Falou. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Falou. Até mais, professor. Até a próxima. Até a próxima.